Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dia 1º de setembro de 2023, estamos começando mais um Empower Connection. Eu sou o Rogério Schmidt, falando aqui de São Paulo, e a Vera Galante, que está lá em Brasília. Vera, tudo bem? Tudo bem por aqui, Rogério. Olá a todos, também sejam muito bem-vindos. E antes que o Rogério fale, vou roubar essa fala dele. Se você ainda não é assinante do nosso canal, clique lá, assine o nosso canal, clica no sininho, e toda vez que sair um programa, você recebe e pode assistir a hora que você quiser. Lembrando que esse é o 20º programa já da nossa quarta temporada. Isso. Vera, vamos começar então aí falando da reforma ministerial, sai ou não sai, quando vai ficar para as calendas gregas? Eu acho que o presidente Lula ficou adepto à homeopatia, né? Tudo acontece em doses homeopáticas. Ele usa a reforma ministerial para agradar o Centrão, que usa a reforma ministerial para pressionar o governo, e assim vai indo nesse balé. Mas vai sair alguma coisa. Agora, a mais cotada para sair hoje na Bolsa, então amanhã tudo pode mudar, é a ministra, uma das cotadas para sair, a ministra dos Esportes, que nós já falamos aqui, né, Ana Moser, e entrar a André Fufuca no lugar dela. E aí parece que a ideia do Lula é mudar o foco desse ministério, seria esportes e empreendedorismo, né? Porque aí pegaria a área da Pois é. micro e pequena empresa, enfim. Eu estava vendo aqui, Vera, o orçamento desse ministério para o próximo ano é só de 600 milhões de reais. É uma das pastas, está na lista ali das 5 pastas que tem menor orçamento, né? Então, acho que para oferecê-lo ao Centrão teria que dar uma vitaminada mesmo. Não tem dúvida. Agora, o outro problema é a mulher, né? Vai sair mais uma mulher do governo e ser substituído por um homem. Então, ele também perde popularidade, não votos, talvez não votos ainda, entre as mulheres que estavam animadas com a paridade, quer dizer, uma quase paridade do Ministério. Vamos ver o custo político que ele vai fazer, que ele vai ter, né? E eu queria só, aproveitando o gancho, que o mês de setembro vai ser um mês de nomeações, né? A reforma ministerial, ele promete para essa semana, antes do dia 7 de setembro, porque na sexta-feira ele viaja, depois a gente fala sobre isso. Mas, ao longo do mês, ele tem mais 2 nomeações muito importantes. A do PGR, né, o Procurador-Geral da República, ou Procuradora-Geral da República, e ministro ou ministra do Supremo Tribunal Federal. Tudo indica que vai ser mais um homem branco. A reivindicação de grande parte das mulheres é que seja uma mulher negra. Não, ele já indicou que isso não vai acontecer. Já indicou essa semana agora a Daniela Teixeira para o STJ, que é um tribunal superior, mas não é supremo, né? Então, ele já indicou essa ministra, que deve ser ainda sabatinada pelo Congresso, não deve ter problema nenhum para passar. Então, PGR, se ele indicar a mulher, ele acha que a cota dele já está preenchida, mas e o Supremo fica para mais um homem branco. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer durante este mês, que eu acho que vai ser um mês importante das nomeações. Agora, a rigor, Vera, o presidente não se comprometeu assim, com um prazo para fazer a reforma ministerial, né? Quanto tempo que a gente está falando desse tema aqui? E desde o final do primeiro semestre, né? E até agora, de concreto, assim, a única coisa que se sabe é que os nomes dos futuros ministros, né? O Silvio já Costa, foi assim, lembra? o Silvio Costa Assim. Filho e o André Fufuca, né? Do partidos aí, o PP e o Republicano.
mas a gente não sabe ainda o desenho que vai ficar a escalada dos ministérios, se vai ter fusão de ministérios, se vai ter criação de ministérios a mais, quem vai sair, não é? Então, a rigor, pode ser até que a gente chegue no final do mês de setembro e essa incerteza ainda não tenha sido dirimida, né? Agora, eu queria só voltar à nomeação para o Supremo e só lembrar do caso Zanin, que é uma coisa que deu um certo mal-estar ao presidente Lula e seu entorno. Zanin foi, para surpresa de ninguém, nomeado para o Supremo Tribunal Federal porque ele foi um excelente advogado do presidente Lula. Na época da Lava Jato, ele conseguiu, quer dizer, reverter uma porção de sentenças, etc. Então, Lula achou que devia essa cadeira a ele, e realmente nomeou Zanin pela amizade. E ele achou que, em troca, Zanin ia retribuir com a mesma amizade e votar alinhadamente com o governo. Não foi bem assim. Ele tem se mostrado mais conservador do que o PT gostaria, votou, já fez alguns votos contra o que achava o PT, e só agora, no marco temporal, que ele votou de acordo com a vontade do PT. Mas isso nos leva a ver que ele não vota segundo o presidente que o indicou, ele vota segundo o princípio jurídico que ele acredita, que até agora nós também não sabemos. Sabemos que ele é conservador, mas não sabemos muita coisa dele. Eu acho que a gente vai ter que descobrir ao longo. Então, o medo do presidente Lula é errar novamente, né? Agora, eu estava falando para você antes, me disse uma ex-ministra do Supremo que engana-se o presidente que nomeia um ministro, pensando que aquele ministro vai ser fiel ao presidente. Ela falou que, a partir do momento que senta na cadeira, o ministro tem o compromisso com a sua própria biografia. Eu queria também, mudando já um pouco de tema, Vera, fazer uma recapitulação aqui dessa questão ligada aí à política fiscal, orçamento, né? Tem muita novidade desde o nosso último programa. Essa semana foi sancionado, né, o arcabouço fiscal, né, a lei complementar agora do arcabouço fiscal, e da qual estava dependendo aí o encaminhamento tanto da lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano, que deveria ter sido votada antes do recesso, mas foi adiada justamente porque não havia ainda o arcabouço fiscal pronto, e também a lei orçamentária anual, a LOA, para 2024. Né? Então, tivemos também já algumas novidades nessas duas áreas aí essa semana. A Comissão de Orçamento fez uma audiência para debater a LDO, com a ministra Simone Tebet. Ela está falando aí do Congresso aprovar a LDO. Não estou falando nem do orçamento, estou falando da LDO ainda. Só em novembro, para dar tempo de debater bastante. E o relator, por outro lado, está indicando aí que quer já aprovar a LDO ainda em outubro. E é interessante porque essa legislação orçamentária para o ano que vem vai ser a primeira vez que o governo Lula vai poder apontar o seu orçamento, as suas contas, né? Porque o orçamento desse ano ele foi votado ainda na gestão Bolsonaro. Né? Então, essa legislação orçamentária para 2024 é muito importante para o governo Lula, porque sinaliza, aí, pelo menos do ponto de vista contábil e do ponto de vista simbólico também, essa mudança de prioridades aí do governo. Né? Então, a LDO está assim, já está sendo debatida na Comissão de Orçamento, com essa sinalização aí de aprovação em um cenário mais otimista em outubro, ou talvez fique para novembro. Né? E essa semana, ontem, né, dia 31 de agosto, era o prazo para que o governo mandasse para o Congresso também
o projeto da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual. E isso aconteceu. O ministro Haddad e a ministra Simone Tebet enviaram o projeto da LOA, parece que tem 35 mil páginas, assim, que tem um monte de anexos e tabelas e detalhamento de receitas e despesas, né? E o Haddad cumpriu, a Fazenda está cumprindo aquela promessa de déficit zero para a política fiscal ano que vem, né? Então, tem uma conta aí, as despesas do governo foram orçadas em 5 trilhões e 500 bilhões, né? Eu estou arredondando aqui, e esse número vale tanto para as despesas como para as receitas, né? Então, daria ali o chamado déficit zero, né? A conta não ficaria nem no vermelho, nem no azul. E agora, a gente sabe que tem um monte de incertezas aí para que essa meta seja cumprida, né? Vai depender também, inclusive, da aprovação aí do Congresso de projetos que aumentem a arrecadação. Daqui a pouco eu vou falar de um deles aqui que já foi aprovado essa semana, né? E é interessante que no projeto da lei orçamentária o governo estabelece também estimativas oficiais, né, para alguns indicadores macroeconômicos para o ano que vem. Então, o governo isso é estimativa oficial do governo, né, que em 2024 o PIB vai crescer 2,3%, que a inflação no final do ano vai ser de 3,3% e que a taxa Selic, né, a taxa oficial de juros, vai ser de 9,8%. Hoje, depois dessa recente redução aí feita pelo Copom, né, está em 13,25%. Né? Mas essas, então, são as estimativas aí oficiais do governo para os indicadores macroeconômicos do ano que vem. E agora a bola está com o Congresso, né? Quer dizer, acho que no melhor cenário o Congresso precisaria aprovar não só a LDO, como também a LOA esse ano ainda. Né? Vamos ver se o governo consegue se articular dessa vez, né? Mas acho que tem alguns indicadores aí que saíram essa semana, né, Vera? Tem, mas eu não sei se folga tanto assim para a taxa de juros cair tanto, mas em todo caso tem notícia boa. O PIB, medido até agora, cresceu, estamos desde janeiro até agora em 1,3%, apesar da atividade industrial ter caído nesse último mês. Mas cresceu, então, boa notícia. Então, até agora em 1,3%, mas esse número não vai ficar o mesmo, nem sabemos se sobe ou se diminui até o final do ano. Outra boa notícia é que no mês de julho o desemprego formal diminuiu. Isso é sempre uma boa notícia, porque isso significa arrecadação, não significa, gente empregada gasta, então tem uma opção de boas notícias agregadas a isso. Significa também popularidade, né? Pelo menos potencialmente, né? Popularidade para quem está no governo. Sim, sim. E aí a pressão, se mantiver essa tendência, que ninguém garante que vai se manter, se mantiver essa tendência, a pressão inflacionária cai realmente e favorece a queda dos juros. Né? Agora, se vai cair aí 4%, não sei. Ou 4%, não sei. Isso aí é um número muito alto, parece pouquinho, mas é um número muito alto para cair num período de 12 meses. Eu queria mudar para o 7 de setembro. Nós mencionamos no programa passado sobre o 7 de setembro. E eu falei que eu não acreditava que houvesse o tumulto que houve em janeiro. E parece que não vai haver pelo seguinte: existem vídeos e vídeos na internet convocando os bolsonaristas para demonstrações, que 7 de setembro vai ser para arrasar e mais opção de coisa. O governo e as Forças Armadas estão preparados. O governo do Distrito Federal já constituiu uma força-tarefa
para prevenir problemas no 7 de setembro. A relação do presidente Lula com os militares, com as forças, né, todas as três, não tem sido muito fluido. É uma coisa muito burocrática, sem nenhum apoio declarado de um lado ou de outro. Inclusive, teve uma proposta apresentada ao Congresso, que a gente vai mencionar daqui a pouco, mas o ministro Múcio tem feito um esforço muito grande para ter uma conciliação formal entre o presidente Lula e as Forças Armadas. E que a mensagem que eles querem passar nesse 7 de setembro é um de conciliação. Então, cada um faz o que lhe é atribuído pela Constituição, né? Um governa, o outro defende o território e tudo mais. Já tem, inclusive, no governo, as forças-tarefas, Polícia Federal e outros, Força Nacional. As Forças Armadas estão se movimentando também, porque a eles também não interessa continuar com a pecha de golpista. Eles querem mudar a imagem. Então, por bem ou por mal, todos vão trabalhar em sintonia, eu creio, no 7 de setembro. Ainda creio que pode ter algum tumulto aqui e ali, mas que a repressão vai ser à altura. Não, talvez não interesse nem ao próprio ex-presidente Bolsonaro nesse momento, né, que está tão acuado aí por, né, tantas questões aí criminais, enfim, investigações e depoimentos. Talvez nem a ele próprio interesse, né, colocar fogo novamente nesse quadro, né, ainda mais nesse ambiente da CPMI, do 8 de janeiro, que está, acho que entrando também na reta final, né, de funcionamento, e provavelmente o relatório vai ser bem desfavorável para o ex-presidente, né? Então, enfim, mas podemos só torcer, né, Vera? Torcer, exatamente. E só lembrar que um dos focos de desentendimento entre as Forças Armadas e o presidente foi que a presidência da República enviou um projeto de lei parece que é uma PEC, é uma PEC, desculpa. Emenda constitucional que ainda parece que ainda vai ser encaminhada em breve. Já está, mas o texto já estava pronto, discutiram ontem e houve alteração. O que estava quer dizer, o que o governo queria, que militares fossem proibidos de ocupar cargo político com ressalva de, eventualmente, o Ministério da Defesa. Eventualmente, que o Ministério da Defesa não precisava ser, quer dizer, não precisa ser, de acordo com a Constituição, ocupado por um militar. Então, inclusive não podia ser ministro, né? Militar da ativa, de reserva é um cidadão comum. Os militares gostaram porque tirou deles um encargo que eles tinham, né? O que representado pelo general Pazuello, que foi da ativa, ministro, fez errado, fez contra a instituição. Foi muito complicada aquela situação. Então, eles acharam bom, porque livra dele. Aos militares, falaram, não, você não pode. Então, já tem regularizado, entra para a reserva imediatamente. Isso valeria, isso que eu ia falar, valeria principalmente para militares que quisessem disputar eleições, né? Teriam que, compulsoriamente, ser reformados. Né? Isso. Agora, num acordo com os militares, então caiu do texto a proibição de exercerem ministérios, né? Da ativa ocupar cargo de ministro. Eu imagino que vai para o Congresso e o Congresso vai colocar de volta essa proibição, o que agrada ao governo. Vamos ver se agrada à caserna, né? Aos militares. Mas, enfim, é um passo à frente para regulamentar o que estava acontecendo, né? Tinha militar demais no governo, em todas as esferas, exercendo funções que eles nunca tiveram expertise. Por exemplo, o ministro Pazuello, né?
Não, e por falar da agenda do governo no Congresso, essa semana eu também queria destacar, teve duas votações importantes, né? Aí, voltando para a agenda mais econômica, a primeira que foi a aprovação no Senado do PL, do voto que devolve à Receita o voto de qualidade no CARF, né? É, A gente já tinha falado desse PL aqui outras vezes, era uma medida provisória, aí o governo trocou por um PL, e foi aprovado essa semana, por um placar até estranho, né? Foram 34 votos a favor e 27 contra. Mas aí eu fui ver, foi uma diferença até pequena, né? Mas aí eu fui observar que teve mais de 20 senadores que estavam ausentes, assim, que ah, tá. não participaram da votação. Então, não necessariamente esse placar aí sugere que o governo esteja encontrando dificuldades no Senado, né? Esse projeto, a estimativa é que o governo possa arrecadar esse ano aí 54 bilhões, né, em receitas não previstas, né? Vamos ver, a gente sabe que os grandes devedores aí do CARF, primeiro, acho que parece que é a Petrobras, né, que é a maior, que tem Isso, mais é mal detalhado. litígios, né, e os grandes bancos, aí, o sistema financeiro, né. Por outro lado, esse PL, pouca gente tem falado disso, mas ele faz parte daquela agenda de ingresso do Brasil na OCDE. Uhum, A OCDE já tinha se posicionado, né, alguns meses atrás, favorável à aprovação desse projeto, porque está alinhado aí com as práticas da grande maioria dos países que já fazem parte da essa organização, ideia. né? Então, agora em setembro vai ter a sanção desse projeto, então a aprovação foi uma vitória para o ministro Haddad. Por outro lado, né, a gente brincava que o Congresso dá com uma mão e tira com a outra, né? Essa semana também já tinha passado no Senado, e essa semana também foi aprovado na Câmara um projeto lá de desoneração da folha de pagamentos, né, de 17 setores da economia, né? Já estava em vigor essa desoneração já estava em vigor, mas ia acabar agora em dezembro desse ano, Uhum, e esse projeto ele prorroga até por mais 4 anos, então até dezembro de 2027. isso. Então, é um pacote de bondades aí para os setores que mais geram empregos, né? Fala-se em 9 milhões de empregos gerados por 17 setores, e a renúncia fiscal, a estimativa do Ministério da Fazenda, que a renúncia fiscal esteja aí por volta de 9 bilhões de reais. E agora eles incluíram, nesse mesmo projeto, um outro item do pacote de bondades, que desonera também as contribuições previdenciárias pagas pelos municípios brasileiros. Isso aí também daria mais, além dos 9 bilhões dos 17 setores econômicos, essa desoneração também dos municípios, das prefeituras, né, seria uma renúncia aí de estimadas em outros 9 bilhões de reais por ano, né? Agora, na verdade, o que o governo vai tentar fazer, segundo declarações aí até de secretários do Ministério da Fazenda, é que, como o projeto vai ter que voltar para o Senado, para uma segunda votação, o governo, no Senado, tentar dar uma aliviada aí no impacto fiscal desse PL, né? Que, se for É, aprovado do jeito que está, impactaria em 18, 19 bilhões as receitas do é. governo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. E até logo, déficit zero, né? Mas, Então, aí volta para onde a gente começou, né, é, Vera? São justamente essas incertezas aí, é. que envolvendo aí a agenda no Congresso, né? Além Uhum, também da própria evolução da economia, né? Mas, enfim, isso tudo aí tem impacto sobre o sim, orçamento, né? Então, exatamente. o governo vai tentar fazer um controle de danos aí,
Mas ano que vem é ano de eleição municipal, mas enfim, a tendência do Congresso é também aprovar mais medidas populares, né? Exatamente, eles têm que ajudar os candidatos próprios lá, né? Exatamente. Pois é, rapaz, nós tínhamos uma semana cheia de notícias policiais, mas com muitas novidades que fazem diferença na nossa política, não é isso? Que bom. Exatamente. Você quer já dar o seu destaque, Vera, para a próxima semana? Eu quero, dia 8 de setembro, sexta-feira que vem, o presidente Lula viaja para a Índia, para a reunião do G20. Também nessa reunião, o Brasil vai assumir a presidência do G20 como parte do rodízio, não foi uma eleição, assim, é um rodízio de país, então o Brasil fica os próximos 2 anos como presidente do grupo 20, né, das 20 maiores economias do mundo. O meu destaque é a questão do marco temporal das terras indígenas, né, que são 2 frentes simultâneas, né? Uma que é o Supremo, o STF, prosseguiu essa semana na votação da tese. Por enquanto, o placar está de 4 votos contra 2, né? Ou seja, 4 ministros votando contra a fixação de um marco temporal para a demarcação das terras indígenas, que seria a Constituição de 88, e 2 favoráveis a essa tese. Então, a votação vai ser retomada na semana que vem, mas tem uma outra frente simultânea, que é um projeto de lei que já passou na Câmara e que agora está no Senado, que estabelece exatamente a promulgação da Constituição de 88 como um marco temporal para a demarcação das terras. Então, isso é um caso interessante aí, que pode ser o judiciário, né, parece que se inclinando contrário a essa tese, e o legislativo favorável a essa tese, né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, chegamos ao final do Empower Connection dessa semana. Até o nosso próximo encontro. Tchau, Vera. Tchau, Rogério, e até logo a todos. Obrigada pela audiência, e não esquece de clicar lá no sininho para saber quando a gente tem programa novo, tá bom? E bom feriado a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.